Nos últimos anos, o mundo mudou drasticamente a sua forma de consumir. Por exemplo, hoje é muito mais comum as pessoas comprarem pela internet. E isso, obviamente, tem um impacto nas empresas, que agora precisam se preocupar com um grande volume de entregas diretamente para o consumidor. Neste mundo, você conseguir fazer um bom planejamento de distribuição dos seus produtos é essencial para que essa entrega seja eficaz. E é claro que a inteligência artificial pode te ajudar nisso, através do DRP, que é o assunto de hoje aqui do Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quast, cientista de dados, e estou aqui com o Tomás, ou Adriano Tomás. Como você preferir. E mais dois convidados super especiais. Conta pra gente quem está aqui hoje, Adriano. Maravilha, tudo bom? Mônica, muito bom estar aqui com você novamente, na Colhedor Espaço aqui do nosso Deep Talks, para divulgar conhecimentos e também falar um pouco das pesquisas, né, que realizamos, daquilo que nós temos em casa, né, conseguimos contribuir, colaborar com os nossos clientes ali, com a ajuda da IA. Como hoje o tema é DRP, obviamente a gente sempre convida pessoas que tenham bagagem, né, que tenham estrada, né? Então hoje nós temos aqui Eduardo Milanês, diretor financeiro e sócio da Unisoma. Muito bom ter você de volta aqui no nosso espaço. E Júlio Rego, PO de vários projetos dentro da Unisoma, participando pela primeira vez e em algum lugar do mundo, né? Espero que não seja de madrugada aí e talvez já esteja sextando para ele, né? Vamos dizer assim, já está no final do dia. Maravilha. Muito obrigado por aceitar nosso convite para esse desafio de participar do Deep Talks de forma remota, né? Vai ser uma experiência interessante para a gente. Acho que é isso, né? Convidados bem apresentados, convidados de gabarito aqui. Podemos começar as perguntas. Bom, obrigada pela participação, Eduardo, Júlio. Muito legal essa experiência remota Boa. aqui, essa gravação remota é novidade pra gente. Mas a gente vai começar do começo. Boa, né, isso aí. Eduardo? Falou umas coisinhas. O que é DRP? Né? O Boa. que é essa sigla? Para que serve? O que é exatamente? Conta aí. Ok. Bom, obrigado aqui por mais uma oportunidade aqui de divulgar o que a gente tem feito dentro da Unisoma, né? O DRP, a sigla vem de Distribution Requirements Planning, né? Então, o DRP, ele é um similar ao MRP, né? Quando veio o MRP, a ideia era eu criar ferramentas, instrumentos para gerar um plano mestre de produção para responder à questão da demanda, né? Então, como é que eu vou produzir de forma a garantir o atendimento da demanda? Só que o MRP, ele não considerava aspectos da distribuição, aspectos de natureza logística, né? Então, um tempo depois, então, com técnicas semelhantes àquelas desenvolvidas no âmbito do MRP, então o pessoal começou a trabalhar com algoritmos para endereçar os problemas de distribuição, né? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é de movimentação de estoques, né? Da minha planta produtiva até o meu cliente, até o meu centro de distribuição, e o planejamento dos usos, né? Dos recursos logísticos que eu vou necessitar para fazer essa movimentação de estoques. Então, aí a gente está falando das minhas capacidades logísticas, de caminhões, os vários tipos de modais que eu posso fazer essa movimentação, das minhas capacidades de expedição, de recebimento no CD. Então, como que eu gero um plano dessa movimentação, né, dessa distribuição, considerando os meus ativos logísticos. E esses são os seus requisitos ali, né? Enfim, requisitos que são envolvidos para que você consiga fazer essa malha toda, né? Esse entendimento todo. E aí até aproveito já nessa linha, pergunto para o Júlio, quais são os benefícios, Júlio, de se usar a modelagem matemática, né, e a inteligência artificial para se implementar um DRP de fato, né? Bom, obrigado pelo convite. Eu acho Boa. que é muito legal esse jeito diferente, né, que a gente está fazendo agora desse remoto.
Mas eu acho que o DRP é uma coisa muito interessante para você pensar, porque ele é necessário, né, para você utilizar na modelagem matemática e no IA, né? Eu acho que muita gente no nosso dia a dia já usa, né, IA e modelagem matemática na nossa logística diária, né? E por que não usar na empresa, né? Então, quando você vai pegar o carro e você vai fazer um transporte, você vai viajar para uma cidade, o que que você faz, né? Você pega o Waze, você pega o Maps, e aí você faz ali o percurso que vai fazer para ver o melhor caminho, o melhor qual essas coisas. No DRP, a gente faz isso para a empresa. Então, a gente faz pensando em coisas que são inconstantes. Por exemplo, eu não sei como que é a minha demanda futura. Então, a IA ajuda a entender uma demanda futura para eu poder localizar o meu estoque. Então, eu coloco na modelagem matemática um conceito que a IA gera, que é a demanda, para depois localizar meu estoque para chegar mais rápido possível. Então, muita gente fala, nossa, como que chegou em um dia? Como que chega a 2 dias? É um trabalho de muito tempo do IA e modelagem matemática, colocando ali o estoque localizado próximo, pensando que talvez você vai comprar esse produto. Então, isso ajuda a você a melhorar a sua qualidade de serviço, melhorar o atendimento na empresa e até, claro, os custos, né? Acho que isso foi bem, vamos dizer assim, customizado e amplificado com a pandemia também, né? Novas formas, né? Novas formas de modelar, inclusive. Eu acho que esse é um ponto legal. Quando você falou quando o Eduardo comentou sobre benefícios, né? De você ter ali as requisições, de você ter os recursos disponíveis, entender essa sua malha, isso muda constantemente, né? Então, hoje está de um jeito, amanhã está de uma outra forma, o mercado está indo para lá, e o DRP agora considera mais isso do que antes, né? Mesmo que antes vocês já faziam... Não tinha o aspecto, talvez, de uma inteligência como a de hoje, né? Sim. E com essas ferramentas de DRP, né, você vai conseguir garantir essa movimentação dos estoques que eu comentei, de forma que você vai conseguir atender a sua carteira de pedidos com o menor atraso possível, você vai conseguir repor seus estoques dentro dos centros de distribuição segundo níveis de segurança que são necessários para fazer frente à variabilidade da demanda, porque ela é incerta, né? A gente está falando de um mundo de incertezas. Você vai conseguir fazer essa distribuição da forma mais barata possível, né? Selecionando os tipos de veículo apropriados para usar, fazendo uma calendarização dessas visitações aos pontos de venda de uma forma racional. Enfim, você consegue, com essa distribuição mais inteligente, né, você consegue ter um melhor atendimento, um melhor nível de serviço para o cliente final e obviamente, fazer isso de uma forma equilibrada do ponto de vista do custo de servir, né? Eu lembro de um case, Júlio, pode falar. Não, eu acho que vale a pena. Eu não sei se você ia falar uma coisa parecida, mas é muito interessante você falar o negócio da pandemia, né? Eu tenho 2 clientes que foram afetados muito por conta da pandemia e também por conta, não sei se vocês vão lembrar, que teve um navio que estava no canal de Suez e ele emperrou. Não sei se vocês lembram desse caso, né? Lembramos? Então Sim. teve esse caso, ele tem um cliente meu que ele é de logística de exportação e importação. E teve essa questão que foi mundialmente complicada, né? Que nem a pandemia. Então, ele tinha um programa de modelagem matemática que ajudou a fazer essa programação. É uma programação de 3 meses para você fazer navio. Então, você tinha que fazer uma reprogramação de toda a sua logística baseada num gargalo que você teve no mundo inteiro. Então, todo mundo vai estar correndo atrás de algumas coisas, mas você tendo a parte da modelagem matemática, as suas decisões vão ser mais rápidas, sabe? Ele falou para mim, cara, eu consegui fazer muito mais rápido aqui as coisas. Antes eu demorava uma semana para fazer um planejamento e uma ideia do que era, como que eu tinha que pensar. Só que com o modelo foi muito mais rápido, eu consegui tomar umas decisões muito mais rápidas, entender o que eu poderia fazer, o que não estava, né? Que você falou das capacidades, né? Então, teve um gargalo ali, minhas rotas ali, não pode passar por ali. Então, ele cortou isso dentro do modelo e o modelo sugeriu outras coisas e melhorou o custo para ele. O que o Júlio trouxe é muito legal, Júlio. Quando você fala de trazer uma solução muito rápida, ela passa também por experimentações nesse tempo, né? Se você consegue ser rápido a ponto de
não deixar só o modelo falar a melhor decisão, mas você guiar, né? Olha, eu gostaria de saber se eu cortar esta rota, o que você faz? Qual é a minha sugestão? Aí o modelo roda, né? E te dá ali um apontamento. Mas, puxa, eu gostaria de que isso atendesse tal mercado. Então, eu vou desviar para cá porque eu já consigo ganhar. Então, faz o modelo, né? Faz um e se eu for por aqui? Isso é muito bacana, você está trazendo esse case. Imagino que vocês tenham vários cases ali, né? Acho que vocês vão contar um pouquinho ali. Esse seria um. Aí fica também, Eduardo, fica à vontade. Se quiser lembrar de alguns aí, pode trazer pra gente. Tá legal. Isso que você falou, um negócio interessante, né? Porque hoje em dia, com essa incerteza toda no mercado, né? O fato de você ter a ferramenta vai te permitir não só resolver o problema de uma forma otimizada, né? Mas responder com agilidade as variabilidades que vão acontecendo no dia a dia, né? No fornecimento, né? Então, que nem você deu o exemplo aí, fechou uma rota, o que eu vou fazer agora, né? Eu tenho um problema de abastecimento, como é que eu vou reagir a esse problema de abastecimento de uma forma rápida? Fazer isso em planilha, fazer isso no Excel, toma tempo, né? Demanda muita energia. Então, por isso, a pertinência de você ter esse tipo de ferramental apoiando o seu processo de tomada de decisão. Sobre um caso, eu lembrei de um caso que a gente trabalhou numa grande empresa da área de produção animal, né? Então, eles têm vários frigoríficos aqui no Brasil e esses frigoríficos vão produzindo carnes, né? Que vão servir para atender tanto a demanda nacional, né? Do mercado de carnes in natura, né? Essas carnes que a gente compra no dia a dia, nos seus mais diferentes tipos de corte, quanto também fábricas de industrializados ou de preparados, alimentos preparados, em que eles processam partes desses cortes e vão criar produtos industrializados a partir disso, né? Então, esse cliente ele tinha um problema de distribuição que envolvia determinar todo dia como fazer uma programação de distribuição dos produtos desses frigoríficos até esses pontos de venda e até as fábricas industrializadas, de forma a garantir o atendimento da demanda, no caso dos clientes, quanto da necessidade em termos de produção para as fábricas industrializadas. Então, precisava fazer essa programação diariamente dessa movimentação dos produtos da origem até esses destinos e olhando um sem número aí de alternativas possíveis, né? Eles não tinham amarrado nesse momento um cliente lá em Recife, um grande varejo que tenha lá. Eu vou precisar levar uma carga lá com um mix de carnes para esse cliente. Não estava amarrado ainda da onde que ia sair aquele produto. Okay. Então, nesse momento dessa decisão, eles analisavam as várias alternativas, vendo a disponibilidade que tinha em cada origem, quais plantas poderiam atender aquela necessidade e também o custo de fazer essa entrega, né? Agora, uma coisa é você olhar essa necessidade em particular e tomar a melhor decisão olhando só ela. Mas você tinha que olhar que eu tinha vários clientes, né? Todo dia entrando com pedidos para locais diferentes, competindo por essas matérias-primas nas suas diversas origens. Então, era um quebra-cabeça ali difícil de resolver na mão, né? Então, para esse cliente, a gente desenvolveu um modelo matemático de DRP, né? Que diariamente esse modelo roda automaticamente processando inputs como a disponibilidade de produto nas origens, a carteira de pedidos, obviamente, a estrutura de custos de frete, de distribuição, de forma a resolver esse quebra-cabeça, né? Então, quando o analista chegava às 8 horas da manhã, ele sentava na mesa dele e o sistema já tinha rodado e eu já tinha ali uma sugestão de cargas, origem-destino,
que ele ia validando agora e colocando para frente. Tempo real de operação. Né? Achei legal esse exemplo aí que o Eduardo deu, né? Esse case, porque quando falaram aqui de que você pode mudar, né, a sua decisão, tomar uma decisão rapidamente e tal, foi muito no contexto de você faz um planejamento, aí acontece alguma coisa, tipo um navio no meio do caminho, que você precisa mudar. Mas às vezes a decisão rápida tem que ser diariamente mesmo, né? É o normal. É o normal. Né? É o normal. Todo dia você tem que estar tomando decisões novas, que seria impossível fazer isso na mão, né? Não teria tempo hábil, né, para você decidir todas essas coisas e ainda colocar para rodar, né? Ou pelo menos ia ser Quando você um processo bem mais decisão, complexo. você Né? já tinha passado. Pode falar, Júlio. Eu acho que dá para fazer, né, Mônica? Dá para fazer diário, mas você já pensou que é o melhor, assim, né? Ele vai ajudar nos seus custos, né? Então, Sim, isso, você consegue fazer diário. Tem muita gente que faz isso diariamente, né? Planejamentos diários, essas coisas. Mas o modelo vai te ajudar a chegar no melhor custo, no melhor receita, no melhor margem, que vai sempre te direcionar isso. Né? Então, você vai ter uma solução ali. Como várias pessoas têm aqui, né? A gente vai planejar alguma coisa, a gente tem uma solução, né? Mas o modelo vai te direcionar para a melhor solução, né? Isso que é bem interessante, né? Então, você falou, os gargalos, né? Teve um caso que todo mundo também se lembra da greve dos caminhoneiros, né? Em 2000, sim, acho que nem lembro qual sim. que ano que foi, mas 18. tem um cliente nosso que ele faz programação diária de caminhão. Então, dentro do RP tem vários níveis, né? E um dos níveis é caminhão diariamente. Quantos caminhões saem, que hora sai, como sai. E essa greve do caminhoneiro, como você pode imaginar, quebrou muitos, né? Muita gente, mesma coisa, né? E aí, com esse modelo, o pessoal conseguiu dar uma ajustada e entender como que tem que sair os caminhões, como que não vai. Porque imagina você chegar no dia seguinte e falar, gente, tá tendo greve, todos os meus clientes contratados estão em greve, eu preciso pegar o spot, preciso fazer umas coisas assim, o que eu faço agora? Então, isso ajuda bastante, né? A variável muda, né? E ela muda constantemente, né? Quando o Júlio comentou que é uma inconstância nesse sentido, né? A minha dúvida, Júlio, se você puder também comentar um pouquinho, o Eduardo falou, né? Porque às vezes você recebe uma demanda e você tem que planejar a sua distribuição em função da demanda, que a gente chama de puxar, né? E quando a gente precisa empurrar, como é que funciona isso, né? Quando eu tenho aqui uma mix de produtos, eu ainda não tenho uma demanda, mas provavelmente eu preciso produzir, né? Se eu vou cortar um animal, no caso do exemplo que o Eduardo trouxe, né? Eu vou cortar um animal. Tá, eu tenho uma demanda para um determinado corte, mas e o que sobrou ali? O que eu faço com isso? O DRP também está envolvido com isso? Existe ele participa desse planejamento integrado? De que forma que como é que funciona essa integração? Porque ele me dá a impressão dele ser a pontinha de previsão ali, é o finalzinho da história, né? Do planejamento de distribuição, mas ele faz parte dessa cadeia toda integrada, né? Sim, esse problema que eu estava descrevendo aqui para vocês, nessa aplicação, nesse caso, a gente, dentro do âmbito da ferramenta de DRP, a gente avançou um pouquinho também dentro da produção. Perfeito. A gente também invadiu um pouco a questão da produção. E por que a gente fez isso lá? Porque no processo deles, se, por exemplo, eu tenho... no caso de alimentos preparados, eu posso ter uma matéria-prima que seria a matéria-prima padrão, o SKU padrão para atender aquela fórmula, né? E a necessidade está colocada em cima dessa matéria-prima padrão. Mas, eventualmente, eu não tenho ela disponível no local certo para puxar. Mas eu tenho lá uma matéria-prima alternativa, né? Que a formulação aceita também. Então, essa inteligência ela tem ela analisa uma possibilidade a mais, fora toda a questão da movimentação que eu estava comentando, que é verificar as possibilidades de substituição de uma matéria-prima por outra. Então, eu estou avançando dentro do mundo ali da produção, no fim das contas, para resolver o problema. Sim, né? Você interfere na cadeia ali. Se eu tivesse essa rigidez de que não vai ter... E às vezes é assim, são 2 SKUs que são exatamente a mesma carne, a mesma proteína, mas uma está resfriada e a outra está congelada. Já são categorias, já são SKUs distintos. Né? Então, não estou falando, às vezes, não estou falando nem de trocar
sei lá, vou tirar colchão mole e vou botar picanha, né? Mas de matérias-primas que são semelhantes do ponto de vista da função que elas vão agregar naquele produto final. Então, enfim, esse modelo, que foi um modelo feito de uma forma customizada, né? Específica para aquela necessidade do cliente, endereçou esse requisito produtivo porque o processo pedia e porque isso era considerado no dia a dia, na prática, pelo cliente, né? Então, aí, da vantagem de você ter uma visão, vamos dizer assim, customizada para cada cliente, de forma a garantir atender todos os requisitos dele, coisa que nem sempre você vai conseguir quando você estiver trabalhando com uma ferramenta de prateleira, né? Perfeito. Esse é um ponto interessante. Que o É Eduardo um ponto trouxe. interessante, sim. Aí, Júlio, você já contou aí pra gente um caso que o modelo ajudou a resolver uma situação emergencial, digamos ali, né? Mas conta pra gente, assim, uma história mais completa, assim, do seu cliente, que tenha usado DRP, como que foi que começou, qual era a dor, enfim. Conta mais aí uma historinha pra gente. Eu tenho um cliente atual que é de combustíveis, né? Então acho que todo mundo usa combustível num carro atualmente, né? Então ele é atualmente o maior distribuidor de combustíveis do Brasil, né? E isso era muito complicado porque acho que você já viu aonde existe posto de combustível no Brasil. Então uma das coisas muito complicadas para ele é aonde e como que eu vou abastecer todos os postos do Brasil, não só como combustível, como, desculpa, gasolina, como etanol e outras variações como diesel e essas coisas. Então, ele veio com essa dor de falar assim, eu preciso saber exatamente aonde que eu tenho que mandar e quanto que eu tenho que mandar para cada combustível meu no Brasil inteiro. O nosso Brasil não é pequenininho, né? E como aqui onde eu tô, ele é meio menorzinho em alguns países assim, que dá quase um estado brasileiro, mas ele queria rodar o Brasil inteiro. Então imagina que eu tenho uma limitação aqui de combustível, eu tenho bastante produção, essas coisas, mas eu tenho em vários lugares diferentes, em vários pontos diferentes, e ainda tenho, que nem o Eduardo comentou, centros de distribuições, que para eles eram considerados como terminais, que é armazenamento do combustível. Então eu tenho que pensar como que eu vou fazer essa distribuição para chegar no meu cliente e para chegar a um custo bom para o meu Sim. cliente, né? E, de novo, para todo o posto do Brasil. Então, era complicado isso, porque eu precisava saber exatamente qual que era a origem, aonde que eu vou passar e para qual cliente que eu vou. Ah, às vezes eu precisava que esse cliente seja atendido para todos os combustíveis, que chegasse, sei lá, 2 caminhões para ele por conta de alguns contratos em relação ao que a empresa já tinha vinculado com a empresa de caminhões, né? Porque assim, às vezes essas empresas elas não têm um caminhão específico, né? Algumas têm, Uhum. algumas não, então tem muitos contratos, né? Então isso é uma das coisas que é grande, é complicado dentro do Brasil por conta de essa administração e fora nossos tributos, né? Então isso também ajuda na nossa quando a gente vai fazer a nossa customização, que o Eduardo falou, né? É muito importante levar em consideração isso, que alguns produtos de prateleira não levam, né? Então, o imposto brasileiro é bem complicado e bem difícil de você lidar em relação aos custos, e às vezes é aí que você ganha, né? Então, eu posso mandar daqui, sei lá, de Goiás para Manaus, por exemplo. Beleza, você pode fazer essa transação. É cara, mas às vezes eu tenho um benefício de Goiás que quando eu chegar em Manaus vai ser mais eficiente do que eu sair do Acre, por exemplo. E às vezes aconteceu isso, a gente já viu na nossa simulação de você fazer uma coisa que assim, você nem imagina, né? Você nem imagina o que está acontecendo. Fala, por que ele resolveu fazer isso? Quando você vai analisar o porquê, você fala, não acredito, sério que eu podia ter feito isso toda vez na minha vida e eu não fiz nenhuma vez? Então, nesse caso, era muito interessante porque eu tinha origens no Brasil inteiro, e era interessante porque tinha algumas coisas que você conseguia ver. Então era diesel para um lado, gasolina para o outro, etanol para um lado, e aí as empresas, os terminais, eles distribuíam para todo o posto do Brasil. Então, foi o que eu falei para você. Esse era um dos clientes que eu falei para você da questão da guerra dos combustíveis, dos caminhões. Uhum. Esse daí, como você pode, como eu falei, né? Ele era para o Brasil inteiro. Então, era a movimentação deles assim é muito grande, é muito grande. Então é para abastecer todos os postos do Brasil. Então esse case é um case bem interessante, eu acho muito legal. Eu sempre converso com ele sobre isso quando tem alguma coisa assim, subiu o preço da gasolina, como que é, como que faz, como compõe, desculpa, o
o preço até lá, então você tem que fazer essa composição para tentar diminuir quando aumenta na minha refinaria. Eu preciso dar uma equilibrada, como que vai fazer? Eu tenho que comprar gasolina da Petrobras para fazer o refinamento. Então, é muito interessante essa logística aqui, né, para você abastecer todos os postos. E isso é muito interessante. Acho que ainda tem um complicador, né, Júlio? Que é... Uma coisa é você estocar um produto, né? Um mouse. Vai estocar gasolina, vai estocar combustível. Eu lembro de uma fala, Júlio, de um evento que a gente foi, onde foi um representante falar de uma indústria de laticínios. E aí ele contou toda a história, né? Caminhão para lá, caminhão para cá, tudo bem, não sei o que, tal, e falou um pouco do case. E também é nosso cliente. Aí chegou o outro, logo na sequência, para falar sobre o case dele, que era de uma empresa como essa que você citou, né? Que movimenta combustíveis. E ele, com toda a delicadeza, ele falou, eu vou só aqui falar, né, gentilmente discordar um pouco do meu amigo, porque uma coisa é você transportar leite, a outra coisa é você transportar gasolina, né? Então ele falou, olha, tem toda uma dinâmica diferente. Isso é muito legal você trazer, né? Porque são dois produtos que vocês trouxeram ali. Claro, a proteína animal ela tem um prazo que vai expirar ali, né, de uso, mas você tem um risco menor. O risco é seu, se estragar você, né, a gasolina não estraga, mas ao mesmo tempo estocar um combustível desse é muito mais caro, muito mais complicado. Então, eu imagino que isso tudo entre na conta, né, quando você vai fazer o planejamento. Imagino que sim, né? Sim, e no caso de combustíveis, nem sempre, vamos dizer assim, eu posso estar... o Waze pode estar me dando uma rota ali, que é a mais rápida, né? Mas eu vou passar por uma região em que eu estou exposto, tanto por questões de segurança do caminhão, quanto de furto, de assalto. Então, sim, isso também tem que ser considerado. E questões ambientais, né? Ambientais e... Puxa, enfim. Mas um outro ponto importante aí que o Júlio trouxe, essa questão tributária, né? Até que essa nova reforma seja implementada na prática, né? A gente tem hoje uma distorção muito grande do ponto de vista de ICMS aqui no Brasil, no que diz respeito ao impacto para esses sistemas de distribuição, né? Porque o ICMS é curioso no Brasil, como via de regra, para transferências que eu tenho dentro do próprio estado, ele frequentemente tem uma alíquota maior do que se eu fizer cruzamentos interestaduais, né? Então, isso faz com que, quando eu pense em otimizar a minha distribuição, eu não posso olhar só para o frete, né? Eu acabo fazendo, eventualmente, o produto andar mais, gastando mais na conta de frete, mas porque eu vou ter uma economia muito maior na conta de ICMS, né? Fora toda a questão de incentivos fiscais, que também devem ser pesados no cálculo, né? Então, isso torna, vamos dizer assim, isso é mais uma pimentinha aí para o problema de resolver aí o problema de distribuição que as empresas enfrentam diariamente, tanto no nível mais operacional, de o que eu vou despachar hoje, as cargas que eu vou montar, que rota que eu vou fazer, quanto nos níveis tático e estratégico, né? Muitas vezes, a malha de atendimento, a cadeia ela é montada, a malha logística ela é montada, olhando o drive de distribuição como um drive fundamental aí, né, do ponto de vista de agregação de custo para essa cadeia, né? Então, sei lá, é uma rede que ela é muito boa do ponto de vista tributário, do ponto de vista de distribuição, ainda que o nível de serviço não seja o ideal, né? Então, o tempo inteiro você tem que estar revisando essas malhas também, e aí o componente da distribuição entra na conta de novo. O imposto no Brasil não é para amadores, né? Não mesmo. Eu tenho um amigo que ele é CFO, já passou por várias empresas grandes no Brasil, e ele fala a escolha, inclusive, para sistemas de ERP, porque às vezes o sistema de ERP não comporta esse tipo de decisão, né? Ele não vê a nossa especificidade tributária, né? Exatamente. E ele tem que
ser acoplado para uma ferramenta como essa, como o DRP, para que interfira na própria decisão e alimente o próprio RP, o que ele deveria ter feito. Ele sempre fala isso, poxa, estão querendo implementar na minha empresa agora aqui um RP que não contempla. E a gente fala, cara, que maluquice essa decisão, porque ele tem outros benefícios. Mas imposto no Brasil não é algo para amadores, né? E aí, nessas implantações, o pessoal acaba de ERPs, né? De produtos que muitas vezes vêm de fora do Brasil, o pessoal acaba deixando de lado toda essa parte dessa camada standard, tributária que está considerada ali, e acaba desenvolvendo uma coisa específica ali, mas que enderece a nossa realidade, né? E essa é outra coisa que puxa, né? Você está falando que o DRP, ele interfere um pouco na produção, e ele interfere também neste planejamento tributário, né? E a gente já trouxe, né, um episódio muito legal aqui sobre essa otimização tributária, né? Também tem isso, ou seja, cada vez mais que a gente fala de planejamento integrado aqui, a gente reforça que quanto mais integrada tiver essa cadeia, melhor o benefício, né? Consegue ter esse benefício de planejamento, né, Júlio? Tem mais algum case aí, Júlio? Alguma questão... Eu tenho um que você falou da tributação, que eu acho que o Eduardo também, a gente estava junto nesse projeto. A gente tem um cliente que é lá de Goiás e é de commodities, e era muito interessante isso, porque eu não lembro se era aí você me lembra, se é Goiás tinha, né, um incentivo de produção, né, de commodities, e aí você poderia produzir e atender o produto em outro estado, e você ganhava um benefício ali, né? O benefício Isso, uma Goiás alíquota tem em o relação produzir, né? produzir, exato. Produzir. Então, era muito interessante porque ele tinha duas plantas, uma em Goiás e outra no Paraná. E aí tinha alguns produtos que ele produzia em Goiás, mandava para o Paraná para atender São Paulo, assim. Eram umas coisas assim, de novo, por conta da tributação. Então, você pensa nisso, você pensaria no seu dia, fala assim, não sei se você viu, tem algumas coisas que fala assim, é meio ilógico para a gente, né? Para a gente, às vezes, a nossa cabeça não faz sentido, mas quando você coloca no modelo matemático, você fala, ele vai fazer a continha certinha, que nem se fazer o 2 mais 2, você vai ter, entendi, faz sentido agora. Então é uma coisa que eu nunca pensou, mas sim, ele saiu de Goiás, foi para o Paraná, depois voltou para São Paulo. Né? Então, e isso saía mais barato do que sair de Goiás e direto para São Paulo. Então tinha esse... Exatamente. Então, esse é muito interessante, porque vocês falam da questão da tributação e ela gera muitos, para o modelo, né? Se você tirasse a tributação, ia ser totalmente o resultado diferente, né? Ele não ia ser colocar, principalmente para logística, né? Então, a frete, CIF, FOB, como esse aí todo mundo, eu acho que de logística conhece, tem os incoterms para exportação e importação, então são coisinhas pequenas ali que na modelagem, às vezes você vai fazer uma coisa muito simples, você não pega os gargalos e pega ali os benefícios dos fretes e dos custos, sabe? E isso no modelo matemático sob medida, geralmente, e quase todas as vezes a gente pega. Se para modelar já é difícil, imagina um sistema colocar tudo isso dentro das regras, né? Sim, sim. Legal. Bom, pessoal, tá dando nosso tempo aqui. Agradecer a presença aqui do Eduardo. Júlio, você também, muito legal. Muito bom. Essa experiência remota, valeu bom, aí. Gostei. Pode chamar mais uma vez, hein? Certamente. Opa, com certeza. E presencial, tá? Por favor. Tá bom. Bom, Boa. Opa. Para a galera aí que está assistindo a gente, ouvindo, muito obrigada pela audiência. Por favor, deixem aí seus comentários, suas sugestões. A gente está aqui querendo ouvir o que vocês estão achando, né, do nosso podcast. Se tiver perguntas aí mais para o Júlio, para o Eduardo, manda que a gente chama eles de novo aqui, tá bom? Vocês já conhecem as nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Spotify sou eu que falo. Então. Pessoal, valeu de novo, muito obrigada. E até a próxima. Valeu, Juliana. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Eduardo.